minha tia tinha me dito um dia que o vizinho da gente tinha TOC, que é a sigla para transtorno obsessivo compulsivo. Segundo a Wikipédia, uma doença que o indivíduo apresenta obsessões ou compulsões, ou seja, sofre de ideias e ou comportamentos que podem parecer absurdos ou ridículos para a própria pessoa e para os outros, e mesmo assim são incontroláveis, repetitivos e persistentes. Todo mundo costuma ver esses casos na televisão, né? Eu nunca tinha conhecido alguém que tivesse TOC de verdade. Daí eu fiquei curioso para ver. Surreal aquilo. Você vê a manifestação da parada ali, sabe, ao vivo, sem que o cara percebesse que estava sendo observado. Sei lá, parece meio cruel assim que eu vou falar agora, mas é como ver um bicho no zoológico, sabe? E durante um tempo o pessoal daqui de casa meio que parava pra olhar. Sempre meio-dia e 15 minutos antes do Jornal Nacional. Minha tia sabia umas coisas sobre a vida dele, sabe? Uma amiga dela que morou aqui no prédio meio conhecia a mãe dele e tal, e daí, segundo ela, ele é formado em economia, mas trabalha num supermercado. O cara é novo ainda. É interessante que esses transtornos geralmente são ligados a algum trauma, algum problema familiar, tal, genética também. Eu li que tem crianças de até 3 anos que tem TOC. Eu ficava pensando, será como é que ele dele tinha começado, quando é que tinha começado, sabe? Mas eu me divertia também com aquilo, sabe, no começo. Dava risada, revelação. Daí um dia eu inventei de filmar. Hoje em dia todo mundo sai filmando tudo, né? E foi, sei lá, acho que foi quase só por esse motivo que eu filmei a primeira vez. Só por isso mesmo, sei lá, mostrar com os amigos, resenhar com os amigos, sabe? Colocar no YouTube. Eu sempre falei que o YouTube é meio como um zoológico, sabe? Universal, assim, de gente. A maioria das pessoas coloca lá coisa que acha engraçada ou que acha estranho. Alguém se fudendo. Sempre os vídeos que tem alguém se fudendo faz mais sucesso, pode ver. E aí todo mundo vê e dá risada, comenta na mesa do bar. Sei lá, só acho que era meio que isso que eu queria fazer com o cara, sabe? Transformar ele num animal estranho pra todo mundo ficar dando risada. E aí eu filmei e fiz isso tudo. Daí eu comecei a filmar de vez em quando, por nada mesmo assim. Aí eu filmava sempre que eu lembrava. Tava em casa sem fazer nada, depois do almoço, aí filmava. Às vezes estava esperando o jornal começar, aí eu filmava também. Aí virou meio que um passatempo, assim, sei lá, com costume, sabe, que nem fumar um cigarro e tal. Aí eu ia filmando, às vezes eu apagava, outra hora eu passava pro computador. Até que eu comprei um HD externo pra guardar uns filmes clássicos que eu tinha conseguido. E aí eu fui salvando os vídeos dele lá também, assim. E eu, sei lá, ia prestando atenção, não sabe, assim, comparando um com o outro e tal. E era uma coisa que era muito interessante, assim, que é muito parecido. Se você vê ele num dia, você vê no outro, é a mesma coisa, sabe? É quase a mesma coisa. Ele tem uns ritual dele, coisa que ele faz todo dia, que é igual. Eu comecei a saber quantas vezes que ele voltava, em média. Sabe, tudo que ele fazia, tipo, conferir os pneus com os pés. Subir na calçada sempre no mesmo lugar, sabe? Eu, quando ele tava de boné, por exemplo, ele só voltava 3 vezes no carro. Parada surreal, assim, mais engraçado, nunca consegui entender aquilo, sabe? E aquilo me intrigava muito. Porra, não tem explicação racional não. Era engraçado que ele não tava nem aí se tava passando gente, você via ele. Parecia que ele nem notava que eu voltava lá não sei quantas vezes para conferir um carro que não tinha mais noção, não tinha mais condição do carro tá aberto, entendeu? E estacionar então. Aí estacionar o carro, ele voltava para estacionar o carro umas 4 vezes. 3, 4 vezes todo dia. E cada vez que ele estacionava o carro. E uma coisa que não tem precisão, porque ninguém estaciona o carro ali além dele. Sabe, essa vai muito tranquilo, sabe?
E às vezes eu já começava a filmar antes dele chegar, sabe? Porque era muito pontual, sabe? Ele quase sempre chegava na mesma hora, certinho, não sabia como é que ele conseguia, não. E aí até que um dia era uma sexta-feira e ele não apareceu. E eu fui esperando e nada, eu esperei meia hora e nada. Ele não atrasava. E eu comecei a ficar preocupado, sabe? E eu até fiquei meio nervoso, o povo lá de casa não entendeu, sabe? Ninguém sabia que eu continuava filmando o cara, né? Eu filmava no meu quarto. Eu tava preocupado demais, eu tava meio quase desesperado. E eu percebi que tinha algo estranho, sabe? Que aquilo não era normal. Tinha uns 5 meses já que eu comecei a filmar o cara. E uns 3 ou 4 meses que eu filmava direto. Mas sei lá, eu não tinha percebido isso ainda, sabe? Pra mim era uma parada que eu tava em casa que eu filmava, tipo, sei lá, nada a ver, sei lá, nada a ver, nada de eu meio que esqueci a parada, fui me acalmando, pá, e fui deixando pra lá, mas eu não parei de filmar ele. Só que a partir desse dia ficou estranho, sabe? Eu tinha medo que ele não viesse, que eu não filmasse nada no dia. Ficava sempre aquela sensação estranha, uma agonia enorme. Mas eu esqueci um tempo, mas aquilo voltou pra cabeça. Eu ficava lembrando daquele dia, mas eu não tinha como aceitar aquilo. Como assim que eu não podia filmar o cara e ficar maluco num dia, sabe? Era claro que não. Eu filmava porque eu queria, era uma coisa normal, uma coisa mais normal do mundo. Era assim que eu pensava, sabe? Tava em casa, tinha câmera, tinha minha câmera, tinha a câmera da minha irmã. E foram mais uns 2 meses nessa onda. Eu continuava filmando todo dia e tentando esquecer a parada, negando a parada, negando que eu... Até que o dia eu não aguentei. Bateu a curiosidade e depois quando eu vi, eu já estava atrás do cara para filmar o cara em outro lugar, assim. Eu já tinha pensado nisso, estava resistindo já há um tempo. Mas quando eu saí de casa na hora eu nem pensei em nada, não. Engarrafamento infernal em Salvador, como sempre. Carro pra caralho lá atrás. Eu não tinha mais desculpa, senhor. Não saía de casa de jeito nenhum, eu fugia de sair de casa igual o capeta foge da cruz. Aí eu não me reconhecia, não. Mas eu não quis falar pra ninguém, né? Claro, fiquei com muita vergonha daquilo, daquela coisa toda.
não sei, eu comecei a pesquisar, comecei a achar que eu tinha toque também. E quando eu me dei conta que eu comecei a filmar essas paradas, eu tinha começado a filmar em abril, não, maio. Foi maio quando eu vi ele, a primeira quando eu vi. Abril que eu vi, maio que eu comecei a filmar. E aí eu fui cair na real. Eu já tava programando minha vida pra estar em casa nos horários que o cara chegava, pra filmar o cara. E eu me dei conta que não era normal aquilo. Eu fiquei muito mal. Depois desse dia eu fiquei muito mal. E outras vezes eu vi que não tinha graça também, sabe? Me divertia até e não tinha graça. Era triste, sabe? E aí foi quando eu procurei ajuda. Tinha uma psicóloga, que é amiga de uma amiga minha. E até hoje pouca gente sabe. Eu comecei a me tratar. E a Vitória agora teve essa ideia, que eu acho que pode dar certo, talvez. Acho que a viagem dela é que se eu der uma função para isso tudo, isso talvez me ajude a voltar a ter uma vida normal, né? Uma vida sem essa necessidade. E aí ela deu ideia e tal, mas ela falou assim, ó, só funciona se você fizer e mostrar para outras pessoas. Não adianta você fazer e ficar só para você. Porque aí vai ficar a mesma coisa que já acontece. E aí ela disse que para isso eu tinha que falar com o cara também. Montar tudo pra ele, perguntar se ele deixava eu usar as imagens. É foda pra caralho, bicho. Aí puta, eu fiquei nessa coisa umas 2 semanas, não aguentava. E aí foi a parte mais aí eu decidi, né? Eu queria fazer qualquer coisa pra acabar com isso. Não tô mais me importando com nada, sabe? E o que eu quero é me ver livre de qualquer forma. E eu fui. E eu fui lá falar com ele. Com medo pra caralho, tive muito medo. E nessa hora que eu percebi o quanto que eu sou distante daquela pessoa ali, sabe? Daquele ser humano. Ser humano mesmo, assim. Porque pra mim ele era isso, a gente fala humano, né? Mas essa classificação ser humano é muito distante, né? É tipo um bicho mesmo, uma espécie, né? Eu vi ele como isso aí, como um tipo raro de gente, que eu tinha uma distância ali, que me separasse, que eu só fazia, era indiferente aquilo, sabe? Indiferente até certo ponto, né? Porque agora, mas enfim, eu fui lá, mesmo assim, com medo eu quis enfrentar aquilo, sabe? E eu fui, conversei com o cara. E aí que foi minha surpresa, bicho, porque o cara era a pessoa mais sensata que eu já conheci na vida, sabe? Ele ficou meio surpreso, ele ficou meio surpreso, ficou na hora e tudo, mas ele sabe que ele tem a doença, ele se trata e ele convive com isso, leva a vida dele desse jeito. E eu tô e aí enfim, expliquei pra ele e tal. Ele, com medo de todo mundo, o povo da família dele, todo mundo sabe, no trabalho dele todo mundo sabe também. Ele falou que eu podia usar as imagens, sabe? E aí é isso, né? Isso tá atrapalhando tudo, minha vida, meus estudos, tudo. Eu queria muito que esse vídeo desse certo, mas por mais que eu queira, é forte demais, é uma coisa. E provavelmente quando você está assistindo esse filme, eu já fiz mais não sei quantos mega de imagem nova dele na janela do meu quarto. É isso aí.